Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem a respeito dos escritos bíblicos. E o tema deste vídeo: qual a diferença da igreja nos dias de Paulo para os dias de hoje? Tem diferença e muita diferença. Igreja não é e nunca foi templos feitos por pedras. Não. Nos dias de Paulo, os irmãos se reuniam como igreja, não nas igrejas. Porque a igreja, o cabeça da igreja é o Cristo ressuscitado. Era o Cristo ressuscitado, que eu vou te mostrar que a coisa evoluiu. Era o Cristo ressuscitado, cabeça da igreja. E o Cristo ressuscitado é espírito. E a igreja de Cristo são os espíritos. A reunião dos espíritos, a igreja de Cristo, do Cristo ressuscitado. Mas esse vídeo eu acredito que vai ser interessante para você avançar no seu crescimento, no seu conhecimento a respeito dos escritos, para você não ficar estagnado, não ficar preso somente nas epístolas de Paulo. Adiante o seu conhecimento. Então eu te convido a ler Romanos capítulo 16, versículo 3 ao 5. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, não em Jesus de Nazaré, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Por quê? Local onde se reuniam os judeus era sinagoga. Sinagoga de Satanás. Os judeus, eles eram opositores dos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Por isso que era sinagoga de Satanás. Local de reunião dos judeus, e os Satanás eram os opositores. A religião fala que Satanás é um ser. E aqui fala, os quais pela minha vida arriscaram sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. 5. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem igualmente a igreja que se reúne, não na igreja, mas os que se reúnem, a igreja que se reúne, os espíritos aglomerados, congregados em um mesmo local, a igreja do Cristo ressuscitado, o qual ele era o cabeça. Era o cabeça. Saúdem meu querido Epeneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Colossenses 4,15. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa, e a igreja que se reúnem na casa dela. Não na igreja, na casa dela, não. A igreja que se reúne, os espíritos aperfeiçoados, os espíritos que já vieram salvos, os espíritos que existem antes da fundação do mundo, se reuniam e o Cristo era o cabeça. Porque naqueles dias, Deus, Elohim, o Espírito, o Senhor, eles acreditavam que estava no terceiro céu. Eles acreditavam que o trono dele ficava no terceiro céu. A oração deles naqueles dias, Pai Nosso que está no céu. Mas no dia deles não tinha acontecido ainda o juízo final. Não tinha acontecido ainda o dia do Senhor. Filemão, capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, que é também nosso colaborador, a igreja, ao assentinho, para a igreja que se reúne em sua casa, para a irmã Áfia e Arque, nosso companheiro de lutas. Então, a igreja que se reúne em sua casa. Volto a ser prolixo, eram os espíritos irmãos, se reuniam ali para louvar, para orar, para engrandecer o soberano Deus. Era feito assim. Naquela época, naquela geração, antes do ano 70 DC, porque esses escritos que eu li para você, Romanos, Coríntios, Colossenses, Filemão, tudo isso daqui, esses escritos foram antes do ano 66. O dia do Senhor começou no ano 66 e findou no ano 70 DC. Em agosto do ano 70 DC. Foram 3 anos e meio do dia do Senhor. 1.260 dias, 42 meses, metade de uma semana ou metade de um tempo. Foram 3 anos e meio.
Então, quando você respeita essa época, aí os escritos fica mais fácil de entender. E na teologia, eu nunca fiz teologia, mas pelo que você vê aí falando, então na teologia eles misturam Lé com Cré. Eles misturam o Novo Testamento com livros históricos de Jesus, com o Novo Testamento a partir de Romanos. Eles misturam tudo. E faz aquele pacote, aquela maçaroca e joga para os fiéis. E os fiéis, sem ter conhecimento nenhum, comem daquela comida ali, comem daquele alimento. Então ficam debaixo das maldições de Moisés, ficam nas trevas do Antigo Testamento, não avançam no conhecimento. Alguns até conseguem dar uma escapulidinha e conhecer um pouquinho de Paulo, mas aí quando ele vai perguntar para o líder dele, não, está escrito que Jesus veio para os seus, mas os seus não quiseram, então o que Jesus falou ali serve para nós sim. E o religioso incauto pega aquilo e come e fala, é verdade, isso para mim também. Então nos dias que Paulo falou isso aqui, eram os irmãos que se reuniam como igreja na casa de alguém. Vamos nos reunir na casa do Severino? Tá bom, avisa lá. Naquele tempo acho que era pombo correio, eu jogava uma pedrinha, porque era tudo pequenininho, era tudo pertinho um lugar do outro. Então vamos se reunir lá escondido dos fariseus, dos escribas, porque senão eles vão nos prender, vão nos açoitar, então, e até nos matar. Então era tudo escondido, era tudo feito na calada da noite. Se reuniam ali, luzinha de lamparina, e ali eles faziam. Paulo passava a revelação que tinha recebido do Cristo ressuscitado a eles, para não mais praticarem obras do Velho Testamento, para não praticar mais cerimoniais do Velho Testamento. Era a sã doutrina que era pregada aos irmãos que se reuniam como igreja, na casa de um, na casa de outro. Assim era disseminado o evangelho da sã doutrina, a segunda fase do evangelho. Assim era. Mas aí, avançando no conhecimento, na época de Paulo, ainda não tinha ocorrido o dia do Senhor. Então leia comigo, isso aqui. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. Então João estava nessa época, na ilha de Patmos, e ele estava no dia do Senhor. Esse dia do Senhor você tem que aprender, você tem que entender o que significou o dia do Senhor para você entender o livro do Apocalipse. Então, um dia tão profetizado pelos profetas, João estava lá no dia do Senhor. E Cristo, em espírito, falou para ele, tá vendo? E ouvi atrás de mim uma voz como de trombeta, dizendo, escreva num livro o que você vê e mande às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia. Então, era para ele ver o que estava acontecendo no dia do Senhor. Claro, se você pegar uma Bíblia de estudo, no rodapé vai estar que o dia do Senhor era domingo. Mas não. Quer ver? Interessante? Amós. Esse vídeo talvez vai ficar um pouquinho comprido, mas você fraciona ele. Então aqui, uma da situação que era o dia do Senhor. Ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que vocês desejam o dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz? 19. Será como se um homem fugisse de um leão e lhe saísse ao encontro um urso. Ou como se, entrando em casa e encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz. Será um dia de completa escuridão, sem nenhuma claridade. Aí em Joel, capítulo 2, versículo 1 e 2. Toquem a trombeta em Sião e deem o alarme no meu santo monte. Onde era o santo monte? Jerusalém. Que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando. Já está próximo. O dia do Senhor é dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual desde os tempos antigos, nem haverá outros depois dele, pelo ano seguinte, de geração em geração. Então era um dia de trevas, terrível, de tribulação, de aflição, o dia do Senhor, que nunca mais não havia existido e nunca mais existiria. Então, aqui João estava, achei-me no Espírito no dia do Senhor. Você vê que entendimento maravilhoso? Então, esse dia do Senhor era o dia do juízo, é o dia do julgamento.
Esse dia do Senhor, Paulo não recebeu. Paulo havia morrido no ano 64, 65, ele foi decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. André, Tiago foi jogado do alto dos muros e assim foram eles martirizados. Mas João foi preservado vivo, foi mantido vivo para recepcionar, para esperar o dia tão falado na profecia, o dia do Senhor, que não era dia de paz, não era dia de luz, era dia de trevas, dia de aflição, tribulação, de toque das trombetas. E assim aconteceu no ano 66. Deu-se início ao dia do Senhor. E João estava na ilha de Pátimo para escrever às 7 igrejas as coisas que estavam acontecendo, avisando os irmãos: vocês se corrijam, vocês não sejam morno, ou frio ou quente, porque o juízo chegou. O dia tão profetizado, tão falado do castigo de Deus chegou. Então João foi mantido vivo. Isso daqui, inclusive, está aqui. Quer ver? Olha, João, livro histórico, capítulo 21, versículo 22. Estava andando Jesus, Pedro, e atrás vinha João. Depois você lê a história. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Aí Jesus falou: Pedro, assim você glorificará o Pai. Você vai ficar velho, o pessoal vai te levar. Aí no versículo 22, Jesus disse assim, ó, Jesus respondeu a Pedro, porque Pedro perguntou: Senhor, e quanto a este que está vindo? Que era João. Aí Jesus disse: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Olha isso daqui na NVI, como fica maravilhoso. Olha, respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Quanto a você, siga-me. Então João ficou vivo para o quê? Para esse dia. No dia do Senhor achei-me no Espírito. Então ele permaneceu vivo, Jesus deixou ele vivo para o quê? Para a chegada do juízo de Deus. Consegue entender? Na religião essa conta não fecha. Aí você vai para Apocalipse 14. Deixa eu voltar na NA aqui, na NVI, na NA. Vamos voltar aqui. Então tá aqui. Apocalipse 14, versículos 5 e 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Paulo não alcançou esse evangelho eterno. Os discípulos não alcançaram esse evangelho eterno. Para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Os gentios estavam aqui. Aqui foi para todo mundo o evangelho eterno. 7. Dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a ele, pois é chegada a hora em que ele vai julgar. Você entendeu o dia do Senhor, o que foi? Você entendeu somente até aqui por que o Apocalipse foi escrito? Para o juízo de Deus. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Em Apocalipse 18, 10. E, conservando-se de longe, com medo de seu tormento, dizem: ai, ai de você, grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, Jerusalém. E o templo estava dentro de Jerusalém. Pois em uma só hora chegou. Não chegará. Chegou o seu juízo, nos dias que João estava lá, e o dia do Senhor tinha chegado. Apocalipse 19, 1, 2. Depois dessas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Então, não iria ser. Ele estava falando algo presente para os dias dele. 2. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Julgou ou julgará? Você entendeu por que João aqui, achei-me no Espírito no dia do Senhor, no capítulo 1, versículo 10? Porque havia chegado o dia do Senhor. O dia do Senhor era o dia de trevas, dia de vingança, dia de cobrança de contas. Dia que Deus derramou o cálice da ira dele sobre os israelitas. Então, tudo isso para você ver que tudo essas coisas Paulo não alcançou. Paulo, quando falou aqui, no versículo em Romanos 16, 5, saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Eles se reuniam como igreja, porque Deus ainda estava no terceiro céu. Não tinha acontecido ainda o julgamento. Filemon, no capítulo 1, versículo 2, a igreja que se reúne em sua casa. Então, os irmãos se reuniam como igreja. Mas olha que coisa maravilhosa, você que acompanha esse canal, você sabe muito bem disso. Então, a profecia
essa profecia aqui, quando se cumpriu? Ezequiel 37, 26 ao 28. Eu estou fazendo rapidinho para o vídeo não ficar cansativo. Farei, Ezequiel 37, 26. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna. Você vê, no juízo, no dia do Senhor, ele faria essa aliança. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei, os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Eu vou te mostrar quando foi isso. 27. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles. Olha que coisa linda, correto? Então aqui está o cumprimento dessa profecia dentro do livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, versículo do 1 ao 6. Eu vou ler direto. E vi novo céu e nova terra, porque veja, nós estamos no capítulo 21. Foi lá no capítulo 1, 10 que ele falou, era o dia do Senhor, no capítulo 1, versículo 10. E isso que o cumprimento de Ezequiel 37 está aqui, no capítulo 21, versículo 1. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existia. Isso aqui foi uma figura de linguagem. 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Lembra-te do começo? Quem é? Ele foi arrebatado, ele foi tomado, ele estava em espírito no dia do Senhor. E quem é que falou com ele? Jesus, o Cristo ressuscitado em espírito. Então tudo isso aqui era coisa espiritual. E ele viu em espírito a santa cidade, a nova Jerusalém, porque a velha, a prostituta, a Babilônia tinha sido aniquilada, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Versículo 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Você entendeu que nos dias de Paulo eles se reuniam, era necessário eles se reunirem como igreja, e igreja eram os espíritos, Cristo ressuscitado era o cabeça da igreja. Então eles se reuniam como igreja. Porém, quando ocorreu o juízo do ano 70, Deus estabeleceu a igreja espiritual eterna, o tabernáculo eterno, a nova Jerusalém, no espírito dos homens. Ele estabeleceu isso daqui, foi o que aconteceu lá em Ezequiel 37, versículo 27. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Isso daqui aconteceu exatamente no versículo 3. Eis, então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Isso aqui já aconteceu no ano 70. Deus não está mais no terceiro céu. Não adianta, Pai nosso que estás no céu. Ele não está, ele está aí no seu espírito. Você não sabe disso, porque nunca te falaram isso. Porque eles estão lá em Jesus de Nazaré, porque eles estão pregando Paulo. Eles estão estagnados somente em Paulo. Eles não avançaram na escatologia consumada. Não avançaram. Isso daqui, olha que coisa linda, no 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu já fiz um vídeo mostrando esse versículo que João tirou das profecias. 5. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Então, Deus estava fazendo nova todas as coisas no ano 70, no juízo. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Versículo 6. Disse-me ainda: tudo está feito, tudo está cumprido, tudo está realizado. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Isso daqui não sobrou nada para a religião. A religião é uma fraude. E esse negócio que os irmãos andam se reunindo como igreja aí, tudo bem, se você se sente bem, tudo bem, mas não é preciso, não é necessário.
Não é necessário, porque nos dias de Paulo eles se reuniam como igreja, porque ele estava passando o conhecimento da sã doutrina, da graça do Cristo ressuscitado aos gentios e aos judeus ali também, porque estava próximo um juízo, estava próximo um julgamento. O dia do Senhor estava por vir. Nos dias de Paulo, o dia do Senhor não tinha vindo ainda. Então, por isso que Paulo se reuniam com os irmãos, como igreja, escondido. Porque se os líderes lá, os judaizantes, os que seguidores de Moisés, soubessem onde eles estavam, eles iriam lá para prender eles. Então eles viviam pregando o evangelho da graça de Deus, essa doutrina escondido. Então nos dias de Paulo, havia essa necessidade de se reunir para disseminar a sã doutrina. Mas depois do ano 70, quando veio o juízo, que foi julgado, que veio o dia do Senhor, aí Deus estabeleceu o tabernáculo dele, espiritual, no espírito dos homens, das pessoas. E no 6 diz, tudo está feito, não sobrou nada para a religião, não sobrou nada para ninguém. Isso aconteceu no ano 70. Aí você fala, mas tem que pregar o evangelho, porque se não pregar, não precisa. Mas, devido à existência da religião, devido a existir esses templos, essas casas de fraude, de engano, há séculos, desde o ano 317, quando Constantino inventou lá o catolicismo. Então, olha quantos séculos. E vem impregnando séculos e séculos. Todo ano, vem impregnando a cabeça das pessoas. Pai nosso que está no céu, Pai nosso que está no céu. Atraso. O que impera nesses lugares é o espírito do atraso. É as trevas de Moisés que está dentro dessas religiões. Todas. Aí você pode fechar o olho e apontar uma. Não, mas e a fulana? Todas, falou que é religião, falou que tem que se reunir dentro de um lugar para buscar Deus, é religião. É religião, não adianta. É religião. Aí você fala assim, mas que nem eu. Vamos dizer que tem um pessoal aí reunido em algum lugar. Ô, Cláudio, você mora aqui perto, você não quer vir aqui? Claro que eu vou. Vou com o maior carinho. Vou lá sentar, comer um pedaço de bolo, comer um cuscuz com ovo. Vou lá e... você quer falar alguma coisa? Fala alguma coisinha. Porém, se eu ver alguma coisinha, algum fermentozinho de Moisés, eu saio fora, eu vazo. Porque já está aqui na mente aqui, que o tabernáculo de Deus, que nem a coisa que eu mais queria ultimamente, que eu estou querendo, eu queria reunir pessoas que têm esse conhecimento. Imagine como seria maravilhoso você num lugar reunido com pessoas que têm esse conhecimento, que, sei lá, aonde que tem louvor que presta, porque todos os louvores, a maioria são tendenciosos, mas que tivesse algum louvor, você ouvir, você adorar a Deus, glorificar Ele, sabendo que o seu irmão na sua frente, Deus está lá. E ele olhando, Deus está aqui. Então nós estaríamos reunidos, o tabernáculo de Deus estaria reunido e ele, Deus, o Criador Elohim, é que estaria ali no nosso meio. Você consegue entender a grandeza de uma reunião dessa? De uma situação dessa, de uma congregação dessa? Você ali, você imagine a emoção que iria tomar a mente, o coração de cada um de nós se reunisse com esse conhecimento, sabendo, confessando isto daqui, esses 2 versículos confessando isso. Um lugar sem lei de Moisés, sem preceitos, sem cerimoniais, um local sem ninguém falar balabachuras, cantarábia, sem carnalidade nenhuma. Um lugar que somente confessasse isso, vamos adorar o Deus que está aqui, vamos louvar o Deus que está aqui. Você imagina como seria sensacional. Mas aí, devido à religião, porque isso daqui já foi concluído. Mas porque se não existisse religião, então, o que deveria ser vivido seria isso aqui. Jeremias, capítulo 31, versículo do 31 ao 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. 33. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. A aliança que ele ia fazer com os judeus. Porém,
Lá em Apocalipse capítulo 6 e 7 foi estabelecido o evangelho eterno a todas as nações e a todos os povos. Então os gentios foram inseridos nisso aqui. Nesta nova aliança foi todos. Não existe mais gentios e israelitas nos dias de hoje. Mas para contextualização é que a gente usa falar isso. Porque farei esta aliança? Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Na mente, não escrita. Também no seu coração as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então você entendeu? Se não existisse religião, se não existisse essa contaminação na humanidade, não precisava mais nada, não precisava da Bíblia, não precisava mais nada, porque todos seriam guiados, todos iriam viver pelas leis que Deus colocou, inculcou na mente dos seus filhos, não na carne, nos espíritos. Então o mundo seria harmonia, mas existe religião para enganar as pessoas, para mentir, para roubar, para fraudar a palavra, os escritos bíblicos. Então, acredito que eu estou numa missão aqui, conduzida por Deus, porque o que eu faço aqui é ler, mostrar Ele nas pessoas. Eu não estou aqui pedindo pix de ninguém, eu não estou aqui convidando ninguém para um templo religioso, pelo contrário. Então, a diferença do tema, só lembrando o tema, como foi o tema no início, na época de Paulo, quer ver aqui, deixa eu ver aqui direitinho, qual a diferença da igreja nos dias de Paulo para os dias de hoje? Os dias de Paulo, eles se reuniam como igreja, porque o juízo não tinha acontecido ainda, a parousia não tinha acontecido ainda, Deus estava no terceiro céu, e nos nossos dias não. Nós vivemos depois do ano 70 DC, nós vivemos depois do dia do Senhor. Então, a igreja, o tabernáculo, o templo espiritual e o próprio Deus, Senhor, Criador de todas as coisas, Ele está em nosso espírito, na nossa mente e no nosso coração. A cada dia mais nos fortalecendo nesta fé, neste conhecimento. Cada dia mais. Então, é assim que é. A diferença é essa. A diferença é tremenda. A diferença não tem coisa que você possa expressar de diferença, não. Você conseguiu entender o porquê que eles se reuniam como igreja? E nos dias de hoje não tem mais a necessidade. Porque a igreja, o tabernáculo está em nós. É um conhecimento muito além do que você vê por aí. É um entendimento muito mais amplo, muito mais expansivo do que você vê aí. Às vezes, uma mensagem dessa, você fala, mas esses tempos você falou algo parecido. Algo parecido, mas não é a mesma coisa. Porque isso daqui, YouTube, ele é rotativo. Todo dia entra pessoa nova, todo dia pessoas estão ali. E talvez essa mensagem há um mês passado, que foi mais ou menos igual, a pessoa de hoje, ela não viu e ela continua buscando Deus em templo. Às vezes, ela continua na oração do Pai Nosso que está no céu. Ela não entendeu que o Pai Nosso está em nós. Ela não entendeu isso. Então devemos sempre estar lembrando de dízimo, de oferta, de batismo. O meu papel nisso aqui é ficar procurando passar o entendimento do que eu tenho na Bíblia. Se tiver que repetir, Paulo diz que ele não se cansava de escrever as mesmas coisas. Lá em Filipenses 3 ele falou, eu não me canso de ficar escrevendo as mesmas coisas. Por quê? Para colocar fé, para sempre estar ativado a fé na cabeça das pessoas. Assim seja. Então eu espero ter contribuído para o seu conhecimento de alguma forma. E se assim foi, dê um joinha, compartilhe esse vídeo com alguma pessoa aí que você... Compartilhe isso aqui com um teólogo, com um doutor, com um mestre. Compartilhe isso aqui. Fala, não, meu professor de teologia, tem um cara falando, mas dá uma olhada, vê se tem nexo nesse vídeo dele aqui. Passa isso para ele. Deixa o galo cantar. Fica com medo não. Fica com receio não. Você
já está com a mente de Cristo. Se você não está ainda, mas já está começando a florescer, já está começando a iniciar. E se você é novo no canal, se inscreva, ative aí o sininho que tem do lado para você receber novas notificações. E para finalizar essa mensagem, faça essa oração comigo. Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito. Está em nosso espírito o teu reino, o teu tabernáculo, e já foi feita a tua vontade assim na terra como no céu. Até a próxima. Tchau, tchau.